Capítulo 5 do Distrito Federal e dos Territórios. Seção 1 do Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77 e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração. Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Parágrafo 4º. Lei Federal disporá sobre a utilização pelo Governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Seção 2 dos Territórios. Artigo 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. Nos territórios federais, com mais de 100.000 habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6 da Intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: inciso 1. Manter a integridade nacional. Inciso 2. Repelir invasão estrangeira ou de unidade da Federação em outra. Inciso 3. Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Inciso 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. Inciso 5. Reorganizar as finanças da unidade da Federação, que é, alínea A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Alínea B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei. Inciso 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Inciso 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Alínea A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Alínea B. Direitos da pessoa humana. Alínea C. Autonomia municipal. Alínea D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. Alínea E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, inciso 1, deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Inciso 2. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino
e nas ações e serviços públicos de saúde. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, inciso 1, no caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Inciso 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Capítulo 7 da Administração Pública, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos
e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse inciso vide emenda constitucional 106 de 2020. Trata-se da emenda da pandemia da Covid-19, que, que criou, né, assim, uma não observância de alguns incisos decorrentes da pandemia, né? Então, esse inciso 9 é um desses incisos. Então, cabe o estudo, é uma emenda constitucional pequena, cabe o estudo da emenda constitucional número 106. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observados a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, nos estados e Distrito Federal o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo o subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. O acréscimo pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º. Inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. A linha A de 2 cargos de professor. A linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquia, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica dispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: inciso 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Inciso 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33. Inciso 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho,
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre. Inciso 1. Prazo de duração do contrato. Inciso 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. Inciso 3. Remuneração do pessoal. Parágrafo 9. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Parágrafo 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição desde que possa a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a atualização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40, ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.